Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nesse sábado, 4 de novembro de 2023, aconteceram manifestações pelo Brasil em apoio à população palestina que está sendo ainda mais massacrada por Israel desde o último dia 7. Essas manifestações no Brasil não foram isoladas, ao redor do mundo tem acontecido uma série de manifestações. E especialmente em São Paulo, nessa de hoje, teve milhares de pessoas e foi a maior manifestação até agora em apoio ao povo palestino. E é extremamente importante a gente denunciar o genocídio explícito que está acontecendo contra essas populações, especialmente na faixa de Gaza. Então fiquem agora com as entrevistas que a gente do Mesa de Debates conseguiu pegar na cobertura do ato em São Paulo. Eu estou aqui com a Marte, que está construindo a ocupação dos blocos KL na USP, estudante, né, da USP. E eu queria saber o seguinte: como você está vendo essa manifestação? Qual a importância de estar aqui a partir dos acontecimentos que estão tendo lá na região da Palestina, né? Qual a análise que você está fazendo? E além da análise, qual o caminho de luta, se você vê algum, que é necessário para a libertação do povo palestino? Bem, a libertação do povo palestino vai vir através da luta armada, seja pelo Hamas ou qualquer outra entidade, contra o governo de Israel. Eu acho que todo mundo aqui no Brasil tem que apoiar a luta palestina até o final, seja quais forem os meios que o Hamas tomar para perseguir essa luta. Entendi. E eu posso aproveitar e fazer mais uma? Com relação a... E continuando aqui, com relação à ocupação da USP, que mensagem você acha importante trazer para os espectadores para eles se solidarizarem com a luta dos estudantes da USP agora? Todo mundo tem que apoiar a luta de vanguarda dos estudantes da USP e muito importante denunciar o papel de polícia política que alguns partidos vêm fazendo e denunciando nossa ocupação e nossa greve de ocupação, que vai estar reivindicando direitos mínimos dos estudantes. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Vitor, do Juntos, do MES, e eu queria saber como que vocês estão vendo esse massacre que os palestinos estão sofrendo, esse genocídio. Qual é a análise de vocês da situação lá até agora, que vocês acham importante pontuar? E além disso, qual o caminho que vocês acham o melhor para resolver a questão palestina? Olha, a Palestina vem sofrendo um processo de colonização há décadas, quase 100 anos. Então esse processo não começou agora no 7 de outubro, mas vem num processo da Nakba que expulsou mais de 700 mil palestinos. Mas mesmo antes da Nakba, palestinos já eram expulsos de suas terras, fizeram um processo muito grande de resistência. E, lamentavelmente, o sionismo colonizou a terra dos palestinos, que é um povo originário daquele lugar. Enfim, os palestinos fizeram muitos processos de luta e muitas organizações surgiram na Palestina com programas distintos, como o Al-Fatah, a OLP surgiu como uma frente, a Organização de Libertação da Palestina, e com os acordos de Oslo, que foi uma tentativa de fazer a solução de 2 estados, os palestinos viram que isso não deu nenhum resultado, porque Israel jogou todo o processo de fato, poder, porque o Al-Fatah com os acordos de Oslo simplesmente tinha o poder de polícia sobre os povos palestinos, não tinha o poder de fato de governar, de ter poder deixar os refugiados voltarem para os seus territórios, ou qualquer outra demanda que de fato desse a autodeterminação do povo palestino. Então isso gerou muita insatisfação, e isso levou inclusive ao crescimento do Hamas como uma alternativa ao Al-Fatah, que hoje o Al-Fatah tem um poder político na Cisjordânia e o Hamas na faixa de Gaza. E assim, nós podemos ter discordância com as organizações com a forma da política que elas tomam, mas de qualquer forma nós temos que apoiar a luta do povo palestino pela libertação nacional, porque nós aqui no Brasil sofremos um processo de colonização e nós tivemos que lutar pelo fim da colonização. O povo negro lutou muito pelo fim da escravidão, mas a América Latina como um todo, a África. Quando a gente fala de colonização, a gente geralmente pensa em América Latina e África, mas a gente vive um processo de colonização hoje no século XXI.
Então nós temos que apoiar o processo de libertação da Palestina com nenhuma irrestritamente, porque não importa se nós concordamos ou não com o Hamas, o que importa é que existe um povo colonizado que vive num regime de apartheid, ou seja, uma segregação racial, que não tem, o povo na faixa de Gaza fica dependendo de ajuda humanitária, não tem emprego, não tem acesso à água, comida, moradia, energia, e Israel promove assim, um genocídio deliberado, bombardeia hospitais, mata crianças, mata jornalistas, mata inclusive agentes da ONU que estão ali na Palestina nesse momento. Então Israel, o Netanyahu, o primeiro-ministro, que é um fascista, que é aliado do Bolsonaro aqui no Brasil, disse sem nenhum problema de que não vai ter nenhum cessar-fogo, e vai continuar exterminando os palestinos. O que ele de fato quer é terminar de colonizar a Palestina e formar uma grande Israel, como já colocou as tropas israelenses na faixa de Gaza, e quer tomar esse território, fazendo uma nova Nakba, expulsando os 2 milhões de palestinos para o Egito. Então, nós estamos aqui lutando para exigir que o governo brasileiro faça a sua parte, assim como a colônia, a Bolívia e o Chile fizeram, deram um exemplo de cortar relações com Israel. Nós queremos que o Brasil também corte, e nós vamos exigir isso do governo Lula, porque não adianta um governo reconhecer que o que Israel faz é genocídio e não fizer nada para isolar Israel e para parar esse genocídio. Então essa é a nossa postura no ato de hoje e as nossas demandas de solidariedade à Palestina. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Jean, do Comitê de Estudantes em Solidariedade ao Povo Palestino da PUC de São Paulo, e também com o Constrói JC e PCBRR. E eu queria saber o seguinte: como vocês do PCBRR, da UJC, estão vendo esse massacre, né, que o povo palestino está sofrendo? Qual a análise que vocês estão fazendo aí, que vocês acham importante trazer para a sociedade? E além dessa análise, qual o caminho que vocês acham importante propor aí para as pessoas pensarem numa resolução? Bom, primeiramente é fundamental a gente tirar a vulgarização de que é apenas um conflito étnico-religioso, né? Desde a ocupação na Grã-Bretanha, na região da Palestina, o sionismo já estava agindo contra o povo palestino. E quando vem a criação do Estado de Israel, isso se intensifica a níveis globais. Então a gente tem que entender que, para além da questão étnico-religiosa, existe um conflito do própria expansão do imperialismo e de um sistema colonial que se mantém naquela região. Então, através da expansão do capital privado e do desenvolvimento bélico, Israel vai testando todo o armamento bélico no povo palestino há mais de 75 anos. O mesmo armamento bélico que é exportado para várias outras regiões do mundo. Aqui na América Latina, por exemplo, a gente tem experiências na Colômbia, no próprio Brasil. O treinamento da polícia militar no Brasil é através do Exército de Israel. As armas que a gente usa para fazer tanto a repressão nos atos políticos aqui no Brasil, aqueles tanques grandes de água, as armas, as munições são todas fornecidas por Israel. Então o sentido político é muito mais internacionalista, porque o conflito de Israel está diretamente relacionado ao genocídio constante da população negra na periferia do sistema capitalista. Então é fundamental que a gente preze por essa crítica, essa construção internacionalista da luta pela Palestina. Como solução, a gente tem que sempre estar ali ligado ao povo palestino, e o povo palestino reivindica a soberania de um Estado pluriétnico, plurireligioso, que abarque judeus, abarque muçulmanos, como já foi antes do colonialismo inglês, antes da ocupação de Israel, e que esse Estado consiga existir enquanto soberano. Porque a questão que se faz muita confusão entre judeus, entre Israel, é que o Estado de Israel não representa nenhum deles. Todos os judeus que são antisionistas são perseguidos, os judeus palestinos também são árabes. Então o Estado de Israel, ele é um perigo no geral para todo mundo que está naquela região. Então é sempre prezando por uma Palestina livre, soberana, independente e socialista. Beleza, obrigado. Eu estou com o Guilherme da OSL e eu queria saber, primeiro, como vocês estão vendo esse momento do conflito, vamos dizer assim, contra a Palestina, né, esse genocídio que está acontecendo, e qual a análise de vocês e qual o caminho que vocês acham mais adequado propor para a sociedade para a resolução da questão palestina? A questão da Palestina é um genocídio sistemático, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse genocídio ele já é um projeto do Estado de Israel. O que está acontecendo agora é uma escalada, né? Sem precedentes, assim, a gente vê uma aceleração muito grande de um conflito que já vinha sendo desenhado.
E para a gente é fundamental a gente estar colocando esse apoio à questão, né, do povo palestino, assim como a gente acredita nessa questão da autodeterminação dos povos. Então para a gente a solução é realmente, tem que vir de baixo, tem que ser, né, a população ali colocando as suas questões, e tem que ser essa autodeterminação dos povos para a gente é a solução desse conflito. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Lui do MTST e eu queria saber o seguinte, qual a importância que vocês veem de estar aqui hoje na rua mostrando solidariedade ao povo palestino que está sofrendo um genocídio evidente, né? E por que vocês veem isso, né? Qual é a necessidade de dar esse apoio, considerando a análise que vocês estão fazendo desse conflito? Bom, primeiramente, né, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para quem vai ouvir. O MTST se coloca nas ruas porque a gente tem um olhar de que a Palestina não sofre com isso de agora, né? Eles são injustiçados desde o começo dessa guerra, né? Tipo, mais 50 anos atrás, né? Tem várias histórias que sempre marcam o genocídio das crianças, das mulheres, os civis. O MTST olha para isso como uma forma de um povo que quer justiça, né? Os palestinos são pessoas humildes, são pessoas pobres que lutam muito para ter o mínimo para conseguir viver, que também é uma realidade de muitos brasileiros e a realidade do nosso povo, né? Por isso que o MTST vem para as ruas, tá aqui junto com o povo palestino em apoio, porque é uma questão de vida, crianças morrendo, são mulheres, são homens, idosos, inocentes. Então a gente vê não só a importância de lutar pela paz desse povo, que sofre com isso há muitos anos, mas também a importância de que eles não sejam retirados de suas casas como se eles fossem lixo. Porque aquele terreno que eles estavam, né, que é demolido todos os dias, né, na faixa de Gaza, em Rafa, né, o povo lá sofre muito para conseguir a resistência, os tratores passam por cima deles, enterram os corpos e muito mais, então a gente vê mesmo como uma forma de defender o povo e mostrar uma solidariedade e de que alguma coisa seja feita. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Gustavo, do POR, e eu queria saber o seguinte, qual a importância de estar aqui hoje nessa manifestação, qual a leitura que vocês estão vendo desse genocídio, né, descarado, mas que informações vocês acham importantes falar para a população para justificar esse ato aqui, esse ato que inclusive está bem grande, quais são os absurdos que estão acontecendo e qual o caminho aí que vocês veem para resolver esse conflito? Bom, primeiro uma saudação ao canal Mesa de Debates, ao colega aqui, ao Ulisses. Falo em nome do POR, do Partido Operário Revolucionário. Nós participamos dos atos anteriores que foram realizados aqui em São Paulo, os atos que estão sendo feitos em outros estados também. Hoje é um dia mundial, né, de luta em defesa do povo palestino contra o massacre. Foi um acerto as direções terem chamado essa manifestação. É um ato importante porque o que está se passando em Gaza é um verdadeiro banho de sangue. É importante a luta nossa aqui em São Paulo, no Brasil todo, no mundo todo, em solidariedade, mas não aquela solidariedade hipócrita, né? Mas a solidariedade ativa de quem está disposto realmente a lutar contra o inimigo em comum, que nesse momento é o Estado sionista, é o Estado de Israel. Então é importante a gente estar na rua com os nossos métodos para poder fazer de fato o enfrentamento, parar esse massacre que está se realizando lá. Nesse momento é importante estar do lado dos oprimidos contra o opressor. É fundamental entender que o sionismo tem esse caráter expansionista, é um enclave dos Estados Unidos e nós temos que organizar a luta para poder derrotar essa linha, essa política
expansionista e claramente imperialista que vem lá do sionismo israelense. Obrigado. Estou aqui com o João Pimenta, do PCO, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo a situação desse massacre que os palestinos estão sofrendo? Qual é a análise, o balanço que vocês acham importante colocar para a sociedade, colocar um debate público? E, além desse balanço, qual é o caminho que vocês propõem para resolver a questão palestina? Olha, a nossa avaliação é o seguinte: o que está acontecendo agora é uma crise que está sendo gestada faz 75 anos, desde a criação do Estado de Israel. Nós não consideramos que o que aconteceu no 7 de outubro foi uma agressão, foi uma resposta a uma verdadeira ocupação que é o Estado de Israel contra os palestinos. Eles roubaram o território daquelas pessoas e estão matando gente a rodo faz 75 anos. Nós vemos a situação da seguinte forma: aquilo, do ponto de vista internacional, o papel de todos aqui da esquerda, dos movimentos populares, tem que ser a defesa dos palestinos. E aí um ponto importante, que é uma polêmica dentro do movimento, mas é importante, que é o seguinte: hoje Israel sustenta toda a sua política genocida com um único argumento, uma mentira, de que existem grupos terroristas dentro da faixa de Gaza. O grande motivo que nós temos, a grande questão que nós temos que colocar é que não existem grupos terroristas dentro de Gaza, existem movimentos legítimos de resistência armada, porque tem que ter uma resistência armada para enfrentar um exército que está promovendo massacre. Então a defesa dessas organizações armadas é a questão fundamental nesse momento aqui, porque a direita quer falar: não, você não pode defender a Palestina que você está defendendo um terrorista. Isso é mentira. Nós temos que colocar esse problema e defender as pessoas que estão na linha de frente da defesa da Palestina nesse momento, porque a única coisa que impede o genocídio numa escala industrial do exército de Israel invadir a faixa de Gaza e promover um banho de sangue são os grupos armados. Eles têm medo de entrar lá, medo da reação, medo da resistência. Então, assim, o problema todo repousa sobre esse debate. Se a gente acaba com esse mito do terrorismo, fica claro o que aconteceu, que é o Estado terrorista genocida promovendo um massacre contra pessoas inocentes. Então, para nós, a questão mais importante é isso. Agora, como resolver o conflito palestino? Só tem uma solução, ao nosso ver. A única solução pacífica é a criação de um Estado único da Palestina, que seja laico e que abrigue tanto judeus quanto islâmicos, árabes, etc. Pode ser um sistema parecido com aquele que existe no Líbano, onde você tem o primeiro-ministro de uma determinada etnia, o presidente de outra. Mas você precisaria ter um Estado unificado, porque ninguém quer abrir mão do território. Então, ou você vai ter uma guerra que vai matar um monte de gente e um lado vai ganhar, ou você estabelece um Estado plurinacional. Na nossa visão, essa é a única opção. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Vitória, do Movimento Brasil Popular, e eu queria saber o seguinte: qual a importância que vocês veem de estar construindo esse ato hoje, né? E qual é a visão que vocês estão tendo do que está acontecendo, né? Por que é importante estar aqui hoje? Qual é a motivação desse apoio aos palestinos que vocês veem? A gente tá vendo que a gente tá num momento muito crítico e muito difícil, mas que a gente tem que usar toda essa atenção internacional que está sendo voltada para os palestinos, para Gaza, em nosso favor, para chamar a atenção. Então, esses atos que foram tirados de forma para serem feitos no mundo inteiro, a partir dos dilemas da humanidade, eles vêm de uma forma muito importante de apoio e de resistência ao longo do mundo ao povo palestino, à causa palestina e à resistência. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Renato, do Socialismo ao Barbárie e do Já Basta, e eu queria saber como vocês estão vendo a situação na Palestina agora, com esse massacre, esse genocídio do povo palestino. Qual é o balanço que vocês acham que vale trazer para a sociedade discutir disso tudo? E além dessa análise, qual o caminho que vocês acham ser mais adequado para resolver a questão palestina? Bom, primeiro, você já disse, né? Há em curso uma política de genocídio levada a cabo por um Estado racista, por um Estado colonialista, que é o Estado de Israel, e que há 75 anos massacra
a população árabe e a população palestina, impondo um Estado racista, um Estado nacional de Israel exclusivamente para os judeus, contradizendo inclusive a própria história da convivência pacífica e harmoniosa entre as variadas etnias e religiões daquela região, que conviviam muito bem antes de se instaurar esse Estado pela força. E, portanto, há que dizer com todas as letras de que não há uma guerra em curso, há um massacre fundamentado numa questão nacional, da qual o imperialismo é o grande responsável por essa atrocidade que dia após dia vem massacrando a população palestina, as crianças que são tratados sobre a falsificação de um conceito que é o de terrorismo. Todos são tratados como supostos terroristas para justificar esse massacre e, portanto, justificar a limpeza étnica. Em relação ao que fazer, nós achamos que nesse momento há em curso um contrapeso em relação à própria análise do senso comum em relação à ofensiva de Israel sobre a Palestina, em que em uma série de cidades no mundo inteiro se levantam, assim como nós hoje aqui no Brasil nos levantamos, a sociedade pelo mundo, os explorados e oprimidos têm se levantado em defesa da solidariedade irrestrita com o povo palestino, e a saída passa por massificar ainda mais essas campanhas e construir uma unidade internacional pela defesa da Palestina, exigindo imediato cessar-fogo e a retirada das tropas de Israel de todo e qualquer território palestino, bem como a devolução imediata de todos os assentamentos ilegais cometidos por Israel na Cisjordânia, garantir a imediata abertura para que toda ajuda humanitária possa adentrar a Palestina, o religamento imediato da energia elétrica, do fornecimento de gasolina, do fornecimento de água limpa, potável, porque nós sabemos hoje que 96% da água na Palestina está contaminada. E a solução estratégica é que nós construímos, assim como foi a primeira intifada, uma segunda intifada, para que a Palestina se consolide de uma vez por todas como um Estado livre, laico, soberano e socialista sobretudo. E por último, fazer um apelo a toda a população que mora em Israel e que não tem acordo com o massacre em curso, de que essa população organize marchas e se levante perante ao massacre do povo palestino pelo imediato cessar-fogo, exigindo a renúncia do atual governo genocida de ultradireita de Netanyahu. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Patrícia, da Marcha Mundial das Mulheres, e eu queria saber como vocês estão encarando, né, até esse momento, esse massacre que está sendo cometido contra os palestinos. E além dessa análise, desse balanço, vocês têm alguma sugestão de caminho para a resolução do conflito? Bom, a Marcha Mundial das Mulheres é um movimento internacional do qual fazem parte organizações do povo palestino, feministas, né? A gente, então, desde que a marcha existe no ano 2000, a gente tem uma aliança muito grande com a luta das mulheres palestinas, com a luta do povo palestino pela autodeterminação e pela sua soberania. A gente acha que o que está acontecendo hoje, portanto, é a continuidade de um processo de colonização da Palestina feita pelo Estado de Israel, né?
E eu acho, a marcha não tem oposição, a gente não conversou, a gente é um coletivo internacional sobre qual é a nossa solução para o conflito entre Israel e Palestina nesse momento. A nossa solução para o conflito Israel e Palestina desde sempre é o respeito ao território dos palestinos e ao direito de autodeterminação do povo palestino na terra dele, a soberania do povo palestino na terra dele. Tá bom, obrigado. Eu tô aqui com o Breno Altman, do site Opera Mundi, tá acompanhando bastante, né, essa questão palestina agora, e eu queria saber o seguinte: primeiro, como você está analisando esse momento do conflito, vamos dizer assim, né, desse genocídio descarado contra palestinos, e além da análise, qual o caminho que você acha, se você acha, né, que tem algum caminho em especial para resolver a questão na região? Olha, nós estamos assistindo um massacre do Estado de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza, mas há resistência na faixa de Gaza. E essa resistência vai crescendo também na Cisjordânia. E essa resistência também vai recebendo a solidariedade no mundo inteiro. E esse crescimento da resistência e da solidariedade, do envolvimento de outros atores em solidariedade ao povo palestino que luta contra o Estado colonial de Israel, esse movimento todo poderá virar o cenário em favor da causa palestina. É um momento muito difícil, mas é um momento de muita luta e não é um momento para derrotismo. A resistência palestina nos ensina, nos dá todos os sinais de que nós devemos nos manter firmes, valentes, solidários para derrotar o ataque de Israel. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Iago, que constrói a Frente de Solidariedade à Palestina, e também é da UJS, do PCdoB, e eu queria saber o seguinte: vocês do PCdoB, da UJS, como vocês veem esse momento do conflito, vamos dizer assim, né, do massacre dos palestinos, e além da análise de como vocês veem o que está acontecendo, qual o caminho que vocês acham necessário ser tomado, sugerir ser tomado, né, na sociedade para vencer, para acabar com esse genocídio? Bom, eu acho que o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza e também na Cisjordânia é o conflito, o massacre, a colonização e a ocupação violenta israelense elevada ao último nível. É importante dizer isso para que a gente entenda que não é uma coisa que surgiu agora, não é um conflito apenas que surgiu de um ataque num determinado momento recente. É fruto de décadas de ocupação ilegal e violenta, subjugando um povo que não tem como se defender. É um projeto colonizador. Esse é o primeiro ponto e chegou no nível mais horrendo do horror, que trata seres humanos como animais. Então é um projeto racista no seu nível mais elevado. E eu acho que o Brasil se posicionou de forma importante, levou isso para o Conselho de Segurança, levou isso para a ONU, tem se posicionado, tem tentado tirar os brasileiros da faixa de Gaza e não tem sido permitido por Israel, exatamente pelas posições que o Brasil tem tomado, mas infelizmente as decisões colocadas na ONU, as resoluções, são todas ignoradas e até ironizadas por Israel. Então nós chegamos num limite desses meios institucionais dentro desses espaços multilaterais que não tem resultado. E então eu acho que o governo brasileiro tem que elevar o tom, romper alguns tratados, ameaçar a retirada do embaixador do país e dando passos adiante, porque Israel só vai parar com isso quando tiver consequências concretas à sua economia, à sua diplomacia, à sua política. E isso só vai acontecer quando os países do mundo começarem a impor sanções, impor boicotes. Então eu acho que o Brasil precisa começar a dar alguns passos nesse sentido, porque tudo que foi tentado fazer na ONU não foi possível e a escalada da violência só aumenta. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Luiz, da Resistência, do Afronte, e eu queria saber como vocês estão analisando esse massacre que Israel está cometendo contra os palestinos, e além da análise do que está acontecendo, os pontos que vocês acham importantes trazer para o debate público,
vocês têm alguma ideia de proposta para resolver a questão palestina? Olha, primeiramente, acho que é uma barbaridade o que está acontecendo hoje na Palestina. E é por isso que, de maneira imediata, a gente tem que exigir o cessar-fogo do massacre que vem sendo cometido pelo Estado de Israel. Mas também, para além disso, nós precisamos ter algumas medidas que acabem com a injustiça que ocorre há 75 anos. Então, na mídia, em todo lugar, tem sido falado que o massacre que está acontecendo hoje de Israel contra a Palestina é devido a uma tentativa de Israel de autoproteção, que na verdade não é dessa forma que acontece. Há 75 anos que acontece um massacre e nós achamos que isso só acontece porque existe uma injustiça que aconteceu, uma injustiça histórica. E por isso nós acreditamos que ter um Estado único, um Estado palestino, é a melhor forma da gente acabar com essa injustiça e garantir a paz entre os povos. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Thiago Ávila, internacionalista, comunicador, e eu queria saber o seguinte: primeiro, o que você acha que é importante pontuar para a sociedade do que está acontecendo na Palestina, desse genocídio descarado, né? Mas o que você acha importante trazer para análise um debate público? E, além disso, se você vê algum caminho em especial para sugerir para a resolução desse conflito, vamos dizer assim. É muito importante a gente estar aqui para desmistificar uma série de mentiras que colocam sobre a situação da Palestina. Se trata de um processo de genocídio e limpeza étnica de mais de 75 anos e de um sistema estruturado num modelo de colonização de apartheid pelo Estado de Israel. Então o povo palestino, que nesse momento está há 29 dias sofrendo mais uma etapa desse genocídio, está denunciando, na verdade, que não é de hoje, que não começou com Hamas, que não começou nessa etapa com Netanyahu, mas sim é uma política sistemática de décadas contra um povo que tem direito à sua autodeterminação. Então é importante a gente dizer isso. Além disso, é importante a gente dizer que a paz verdadeira não vai vir com as bombas de Israel e dos Estados Unidos. A paz verdadeira vem com o fim do genocídio, com a desocupação daquele território que foi ocupado por Israel desde 1967 e com a descolonização daquela região, com o fim do sionismo, que é uma ideologia racista e supremacista odiosa que nós precisamos derrotar, assim como a humanidade já derrotou o apartheid na África do Sul, já derrotou o racismo na lei de segregação de Jim Crow nos Estados Unidos, derrotou a escravidão formal no Brasil, ainda tem tanto por lutar pelo fim da opressão racial no Brasil, e nós sabemos que o caminho é a partir dos povos. É assim, ocupando as ruas, as dezenas de milhares, como nós estamos aqui em São Paulo, que a gente vai apontar um caminho, assim como milhões de pessoas hoje se mobilizaram em defesa da Palestina no mundo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Valentina, da JPL, do PCdoB, e da UMES também, e eu queria saber como vocês estão vendo essa situação de massacre na Palestina, né, que os palestinos estão sofrendo, como vocês estão analisando esse conflito e qual o caminho que vocês veem para conseguir superar, que vocês acham importante colocar para a sociedade pensar para superar essa questão. Primeiro, eu acho que quando a gente discute esse conflito que está rolando, tem muita gente que acaba falando, é conflito religioso, ou enfim. Primeira parte que não é. A gente enxerga que esse é um conflito puramente político e quando a gente discute sobre o Estado da Palestina, que a Palestina se encontra agora, o que está rolando nessa guerra é sobre o imperialismo. É sobre o imperialismo dos Estados Unidos sobre os países de todo o globo. A gente sabe que os Estados Unidos ele tem um projeto assim, de hegemonia mundial, né? Então, ele financia Israel para conseguir ocupar aquele território que hoje é a Palestina. O que acontece hoje, inclusive, não dá nem para chamar de guerra, assim, falar que, por exemplo, Israel está contra-atacando a Palestina. O que está acontecendo é um extermínio do povo palestino mesmo. Então, a princípio, eu acho que a gente primeiro precisa... Essa manifestação que está acontecendo é muito importante para mostrar, principalmente para a mídia ocidental, que o povo está do lado do povo palestino. A gente precisa de um cessar-fogo imediato, sabe? Eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer no momento é denunciar o que está acontecendo, denunciar o que o Estado de Israel está fazendo contra a Palestina, financiado pelos Estados Unidos. E, enfim, ampliar mais
as nossas mobilizações para conseguir um espaço maior na mídia, inclusive, para conseguir denunciar aqui para o Ocidente, principalmente, né? Obrigado. Eu tô aqui com a Helena, do Rua, do Insurgência, e eu queria saber, vocês estão encarando como esse massacre que Israel está cometendo contra os palestinos? Qual a análise que vocês estão fazendo da situação até agora, na faixa de Gaza, na Palestina, enfim? E, além dessa análise, qual o caminho que vocês propõem como ideal que a sociedade devia pensar para resolver a questão palestina? Então, esse massacre que está acontecendo na faixa de Gaza atualmente é um massacre, não tem outro nome, né? Um genocídio que já chegou a quase 10 mil mortos na faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro. Então, mas a gente sabe que a violência contra o povo palestino provocada pelo Estado de Israel não começou no dia 7 de outubro, né? A Palestina sofre um processo de colonização há 75 anos por um projeto colonial sionista de limpeza étnica, que tem um objetivo de expulsar gradualmente toda a população palestina do seu território. E a gente acha que esse massacre acontecendo agora é, sem dúvida, o mais brutal desde a Nakba, né, que é quando teve a criação do Estado de Israel em 1948, e por isso que a gente está exigindo um cessar-fogo imediatamente. E a solução para a gente, para a sociedade civil, é pedir que o Brasil, que o governo brasileiro revogue todos os acordos de cooperação com Israel, porque o Brasil não pode ser conivente com o regime de apartheid, que a gente está legitimando, e tem que seguir, e acho que deveria dar passos além, né? Tem que seguir o exemplo do Estado Plurinacional da Bolívia, que rompeu relações com Israel, hoje a Honduras fez a mesma coisa, ou como o Chile e a Colômbia, que expulsaram os embaixadores israelenses do país, porque o Brasil não pode ser conivente com um regime de apartheid. Né? Quando, por exemplo, na África do Sul, teve uma campanha muito forte de boicote contra o apartheid na África do Sul, e o regime de apartheid acabou, e a gente tem que pressionar o nosso governo para fazer a mesma coisa. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Ziad, da CEDIAL, e também da FEPAL, mas eu queria saber pela CEDIAL, como vocês estão encarando esse momento aí do massacre que o povo palestino está sofrendo? Qual é a análise que vocês acham relevante trazer para a sociedade sobre o que realmente está acontecendo na Palestina nesse momento das agressões de Israel? E além dessa análise, vocês têm alguma proposta para a resolução da questão palestina? Primeiramente, nós viemos aqui nos manifestar e trazer à sociedade brasileira alguns pontos, que é o esclarecimento do que acontece verdadeiramente na faixa de Gaza e por toda a Palestina, Cisjordânia, Hebron, Jerusalém, né? Jebel Sheikh. Então, todas essas cidades estão sendo alvos agora, não é só na faixa de Gaza, né? É uma grande incursão ao povo palestino, né? A gente vê que realmente a intenção de Israel é limpar a Palestina de vez do seu povo, né? E a gente tem como análise nos últimos eventos de que o mundo está acordando para quem realmente é o Israel, para que realmente ele pratica, o que ele realmente pratica, né? E ficou claro, está muito claro para a sociedade brasileira, sociedade mundial, né? Que o governo de Israel é um governo que pratica o apartheid. Todo mundo sabe da história hoje, que Israel foi criado em cima de um outro estado, que existia gente lá, já existia um estado lá, né? Todo mundo sabe hoje no mundo que mais de 520 cidades foram devastadas por Israel com o seu povo. Nós não temos isso na história, é uma coisa assim surreal, né? E a gente está vivendo no tempo moderno. Não, a brutalidade e a desumanidade, ela paira entre a gente, e quando a gente fala sobre o que é o racismo, o que é o fascismo, e isso está bem claro para dizer, não são todo o povo judeu, né? Hoje nós tivemos a comunidade judia junto com a gente aqui,
e em outras manifestações também, juntos lutando para o fim do Estado sionista judeu. Porque esse governo que encontra-se em Israel é um grupo de judeus que vieram da Europa ocupar uma parte do Oriente Médio. Então é a Europa que está ali. Então Israel mata com apoio da Europa, com apoio americano. Então, aquele que apoia, nosso grito de guerra hoje é assim: se você apoia o Estado de Israel, você endossa, você é tão criminoso quanto o Estado sionista de Israel. É isso que nós queremos mostrar. Se você endossar, você carregar essa bandeira israelense, você é tão criminoso quanto o Netanyahu. Essa é a nossa principal mensagem para nós. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Carol, da UP e do movimento Luta de Classes, e eu queria saber o seguinte: no meio desse genocídio descarado que está acontecendo contra os palestinos, qual o posicionamento que vocês acham mais adequado de ser tomado pelas esquerdas, pela luta, que vocês acham que é importante propor para a sociedade para resolver esse conflito, vamos dizer assim? Primeiramente, a posição da Unidade Popular é o reconhecimento que isso não é uma guerra, mas sim um genocídio que tem se desenvolvido ao longo do tempo com a invasão do território palestino, principalmente para a retirada das suas riquezas. Então, não é uma guerra religiosa, não é uma guerra que tende a ganhar uma religião sobre a outra, mas sim em respeito de divisão territorial, de divisão econômica, que o povo palestino tem sido massacrado durante 70 anos, desde a criação financiada do Estado de Israel e as incursões dentro do território palestino. Então, quando a gente tem essa guerra, esse genocídio acontecendo, e não reconhece as causas, primeiramente fica muito difícil você reconhecer o que precisa ser feito. É necessário que todos os países lutem e apoiem o levante palestino pela sua independência, pela independência do seu território, pela criação de um corredor humanitário para retirar, mas pelo cessar-fogo, para acabar com essa guerra de uma vez por todas. Que as potências mundiais que estão realmente interessadas em salvar o povo palestino, cobre e force que as tropas de Israel se retirem do território palestino, que se acabe esse genocídio, que acabe os massacres e que o Estado palestino seja reconhecido como um Estado independente do seu povo e que se crie as condições para que eles se reconstruam, porque deixar o território palestino da forma que Israel deixou bombardeado também não vai recuperar nada do território palestino. E muitos que apontam que é uma guerra religiosa, os judeus não são contra a matança, são contra a matança que o território de Israel tem feito, né? Então, as religiões, os estados, o povo precisa apoiar a independência do povo palestino, denunciar os crimes de Israel e cobrar que seja punido internacionalmente todos os fascistas que apoiam a incursão terrorista de Israel ao território palestino. Não dá para pedir um cessar-fogo e não apontar os culpados também, não punir os culpados. Assim como os Estados Unidos, assim como as lideranças de Israel, precisam responder pelos seus crimes internacionalmente também. Que é uma trajetória do mundo capitalista, né? Você faz as suas guerras, divide o território e não pune os culpados, não pune os torturadores, não pune os genocidas. Então, além desse grande cessar-fogo e da reconstrução do território palestino, mas da punição de todos os fascistas. E a gente consegue isso libertando nossa classe das amarras do capitalismo também, retirando todas as armas que foram usadas contra o povo e dando poder na mão do povo, que o território da Palestina seja livre e construído pela classe trabalhadora também. Eu acho que é isso. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Vera, do PSTU, e eu queria saber o seguinte:
O que está acontecendo na região da Palestina, de Israel? Qual é a leitura que vocês estão vendo desse genocídio, né, descarado? E além da análise da situação, qual o caminho que vocês acham importante sugerir para a sociedade para resolver essa questão da região? Então, desde que começa esse último conflito que se evidencia para o mundo, desde 7 de outubro, tem aumentado o apoio da grande população, tanto brasileira quanto mundial. Você pode medir, inclusive por esse ato, que é o maior ato que nós já realizamos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, em defesa do povo palestino. E isso tem a ver com a realidade, que por mais que a grande imprensa tente esconder, a gente consegue saber, através de notícias que muitas vezes são imediatas, do massacre que é imposto pelo Estado de Israel ao povo palestino que está preso em Gaza. Porque quem vive em Gaza vive preso o tempo inteiro, e são mais de 17 anos presos, sem poder entrar nem sair daquele lugar. As pessoas que vivem na Palestina hoje não têm liberdade de entrar e sair dos lugares. Então, essa batalha, essa manifestação internacional é uma exigência aos governos de cada país para que rompam as relações militares, econômicas e também diplomáticas com o Estado de Israel, e é essa exigência que nós estamos fazendo aqui no Brasil. O governo brasileiro só pode dizer que defende o povo palestino na medida em que ele romper relações diplomáticas, relações econômicas e relações militares com o Estado de Israel. E é essa exigência que nós estamos fazendo aqui nas ruas de São Paulo e no mundo inteiro, para dizer que o povo palestino tem direito ao seu país, tem direito a um Estado que seja seu, que esse Estado ele seja laico, que ele seja democrático, que ele seja antirracista e que, sobretudo, ele seja livre do rio ao mar. Tem que ser muito obrigado. Eu estou aqui com o Denis, do bloco Tricolor Antifa. E eu queria saber o seguinte: qual a importância que vocês veem de estar aqui na rua hoje em apoio ao povo palestino que está sofrendo um genocídio? Como vocês veem a situação do que o povo palestino está sofrendo agora, né? E se vocês têm algum consenso aí entre vocês também de resolução para esse conflito, pode falar. Então, salve aí para os camaradas. O Bloco Tricolor Antifa é um coletivo antifascista, e sendo antifascista, a gente obviamente temos uma postura internacionalista. Estamos sempre de olho em todos esses conflitos que acontecem aí ao redor do mundo, em que há opressão imposta pelas várias facetas do capitalismo. Então, nós sempre abraçamos a luta dos palestinos, a luta dos curdos, e estar presente hoje é extremamente importante, porque esse genocídio, limpeza étnica e apartheid que ocorre já há mais de 70 anos na região da Palestina, ele precisa acabar, né? Então é uma situação extremamente, um conflito extremamente irregular, e os palestinos eles não têm, né, nenhuma chance de conseguir sobreviver a tudo isso. Então é necessário uma pressão mundial para que não só o Estado fascista e fantoche de Israel, né, o Estado sionista de Israel, mas também que os Estados Unidos, né, com seu imperialismo nefasto, com que ele pare, né, com esse genocídio. É necessário, né, a abertura ali da faixa de Gaza para retirada de toda a população civil, que é a que mais sofre diante desse conflito, né? E assim, sobre resolução, cara, a ideia, o ideal, né, acho que seria a existência do Estado palestino. Um Estado israelense
a gente até pode considerar a existência de um Estado israelense, mas não nos moldes da resolução da criação em 1948, porque as terras mais férteis da região foram entregues para o Estado sionista de Israel. Tanto que, assim, até mesmo alguns judeus ortodoxos, eles são contrários à existência do Estado de Israel, né? Então, assim, 48% do território, isso lá em 48, foi deixado ficou para o lado palestino. Só que, assim, em 3 partes. Como é que você vai criar um país dividido em 3 partes? Sabe? Então, assim, o projeto de 1948 já foi um projeto criado para exterminar os palestinos. Tanto que, assim, as diásporas palestinas, elas acontecem aliás, antes de 1948, tá ligado? Então, assim, é necessário a criação de um Estado palestino. Agora, se for para ter com o Estado israelense, que não seja nesses moldes, nesse desenho geográfico que foi feito em 1948, porque, assim, as piores terras ficaram para a Palestina, né? E, assim, os assentamentos judaicos na Cisjordânia, cara, isso é um crime contra a humanidade. Então, assim, você pegar os índices de desenvolvimento humano em Gaza são os piores, cara. Insegurança alimentar, desemprego, isso antes do 7 de outubro, né? Então, antes do 7 de outubro, a situação lá já estava caótica. O que está acontecendo lá agora é crime contra a humanidade, cara. Isso tem que parar. Então, é extremamente importante a mobilização de todos os coletivos, todos os movimentos, todos os partidos políticos. E, assim, passou da hora do Estado brasileiro romper as relações diplomáticas do Estado de Israel, cara. Basta, tem que acontecer, cara, imediatamente. Beleza? Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Guilherme, da CST e do Vamos à Luta, e eu queria saber o seguinte, qual a análise que vocês estão fazendo do massacre que os palestinos estão sofrendo? Quais são os pontos que vocês acham importantes serem pautados no debate público sobre essa discussão? E também, se vocês têm alguma sugestão de resolução para o conflito. Em primeiro lugar, assim, a gente acha muito importante reivindicar o ato que está acontecendo aqui hoje em São Paulo, em outros lugares do Brasil e no mundo. E, assim, já aproveitando para responder a outra pergunta, para nós esse que tem que ser o caminho para a resolução. A gente viu há pouco tempo, né, que bastou o voto de 2 países, né, Israel e Estados Unidos, para que o cessar-fogo não fosse definido, né? E para nós isso só evidencia o que já acontece há décadas, né? Que não dá para confiar na ONU, não dá para confiar em qualquer resolução burocrática por parte dessa instituição burguesa. E a gente vê isso, né, com diversos tratados ao longo de décadas sendo desrespeitados e cada vez mais Israel roubando, né, as terras palestinas. E aí por isso que para nós o caminho são as mobilizações a nível mundial e que a gente exija dos governos ruptura com o Estado de Israel, né, rupturas diplomáticas, rupturas econômicas. A gente viu, né, isso acontecendo na Bolívia com a expulsão do embaixador de Israel, viu acontecendo em Honduras, sabe que está sendo pautado por diversos outros países da América Latina e para nós isso evidencia que estamos avançando através das mobilizações, através da solidariedade internacional nessa pauta em defesa da resistência palestina, né? E achamos que temos que seguir nesse caminho. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o William, do GOI, da Palavra Operária, está construindo a Frente Revolucionária Socialista também, junto aí de outras organizações. E eu queria saber, principalmente vocês do GOI, né, talvez pela Frente Socialista aí, se vocês acharem que é a mesma coisa, mas vocês do GOI, como estão vendo esse momento do massacre que os palestinos estão sofrendo, né? Qual é o balanço de vocês dessa situação até agora e qual o caminho que vocês acham legal propor para a sociedade para a resolução desse conflito? Boa noite a todos que nos ouvem. Nós estamos aqui hoje, esse certamente é o maior ato, né, que aconteceu aqui em São Paulo em defesa da causa palestina. Está sendo um ato bastante representativo, né, com várias organizações presentes.
A gente sabe que estão ocorrendo também hoje no Brasil, em várias capitais, e hoje é um dia mundial de luta em defesa da causa palestina. Esse ato, ele é, o fortalecimento desse ato, ele é a demonstração do fortalecimento da causa palestina em todo o mundo, né? Hoje, apesar de toda a mídia burguesa, apesar de todos os governos burgueses estarem unificados, né, a partir do imperialismo dos Estados Unidos, da União Europeia, na defesa do Estado de Israel e do massacre que está sendo promovido na faixa de Gaza, apesar de toda essa unidade, essa unificação dos poderosos do mundo, eles não estão sendo mais capazes de esconder, né, o genocídio que está sendo praticado na faixa de Gaza. Não estão sendo mais capazes de esconder toda a humilhação, toda a exploração que o povo palestino está sofrendo há mais de 70 anos, desde que foi criado o Estado de Israel. Então, nesse sentido, né, os trabalhadores do mundo estão começando a ver a verdadeira natureza desse conflito, né? Que é o Estado de Israel, que foi criado expulsando os palestinos das suas terras e que mantém até hoje os palestinos segregados, né? Na faixa de Gaza, segregados na Cisjordânia, segregados em acampamentos de refugiados em outros países, como na Síria, no Líbano, né? Na Jordânia. Então hoje a causa palestina está ganhando um peso de massas em todo o mundo, a partir dos trabalhadores estarem enxergando cada vez mais, tomando consciência de que é necessário que todos os trabalhadores conscientes do mundo se somem à causa palestina. O que a gente tem nesse momento, né, eles falam de uma guerra, na verdade não é uma guerra, né? Porque é um genocídio, né? É um conflito muito desproporcional. Você tem o Estado de Israel, que é um Estado, um dos maiores exércitos do mundo, né? Um país que detém inclusive a bomba atômica, massacrando um povo que não tem condições de se defender militarmente à altura do que é o enfrentamento com o Estado de Israel. Agora, como a gente sabe, uma guerra, todas as guerras de toda a história da humanidade, elas nunca foram ganhas ou perdidas simplesmente no campo de batalha. A guerra não é somente um conflito militar, ela é um conflito político, né? Porque a força da mobilização da classe trabalhadora hoje em todo o mundo é o que está impedindo Israel de praticar um massacre ainda maior na faixa de Gaza, como é a pretensão do governo Netanyahu, como é a pretensão de todos os governos imperialistas. Então essa manifestação de massa da classe trabalhadora, ela tem que se ampliar cada vez mais, porque isso é que vai deter a força massacrante do exército de Israel no seu massacre aos palestinos. Agora, na nossa opinião, do GOI, do Palavra Operária, nós entendemos que é necessário que os países árabes, né, que o Hezbollah, eles entrem nessa guerra. É necessário que o povo palestino seja apoiado, não apenas politicamente, ele tem que ser apoiado com armas também, né? É necessário que os países árabes enviem armas para os trabalhadores se defenderem na faixa de Gaza. É necessário que o Hamas, ele amplie a resistência. A resistência armada não pode ficar só a cargo de um pequeno grupo de militantes do Hamas. É necessário distribuir armas para a população, formar milícias, como aconteceu na Ucrânia no primeiro momento da guerra, em que todo o povo se armou para poder barrar a invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Então é necessário que isso realmente se transforme num conflito armado com um maior potencial de resistência armada do povo palestino, para poder se defender desse massacre, desse genocídio. Uma outra questão que nós consideramos muito importante é o que está acontecendo nesse momento na Cisjordânia, né? Porque a Cisjordânia, que é governada pelo Mahmoud Abbas, né? Lá na Cisjordânia, o governo, inclusive dos palestinos lá, está tentando evitar uma rebelião a favor e em defesa da faixa de Gaza. Então é necessário que tenha uma intifada, né?
e tem uma verdadeira intifada na Cisjordânia para que o povo palestino que está na Cisjordânia saia em defesa dos seus irmãos da faixa de Gaza que estão sendo massacrados. Ou seja, é necessário fortalecer a luta dos palestinos do ponto de vista político e do ponto de vista militar também, né? Porque nunca como antes. Essa é uma característica particular desse conflito, né? Pelo fato hoje de que o Estado de Israel ele não consegue esconder mais o seu caráter genocida, ele não consegue esconder mais o seu caráter racista, né? O Netanyahu e todo esse governo racista que hoje está à frente de Israel e que defende claramente o extermínio do povo palestino, né? Então isso não está mais, eles não conseguem mais esconder esse aspecto do conflito e é necessário então a gente fortalecer ainda mais a luta em defesa da causa palestina. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E a gente está bastante assim, confiante, bastante orgulhoso de estar fazendo parte hoje de um movimento que está ocorrendo em todo o mundo em defesa da causa palestina. E a gente quer mais uma vez também apoiar e parabenizar os companheiros do Mesa de Debates de estarem uma mídia independente, né, que está fazendo essa cobertura e dando voz aos trabalhadores, dando voz à causa palestina e enfrentando todo esse bloqueio da mídia a favor de Israel. Beleza, valeu! Eu tô aqui com a Soraya, da Frente em Defesa do Povo Palestino, do PSTU também, e eu queria saber pela Frente de Defesa do Povo Palestino, qual é a análise que vocês estão fazendo, no geral, desse conflito, vamos dizer assim, né, desse genocídio que está acontecendo até agora, e além dessa análise, desse balanço, vocês têm alguma proposta de caminho para resolver a questão palestina? Então, está tendo um genocídio em curso em Gaza, já são mais de 10 mil mortos, 68% são crianças e mulheres, 50% de todas as construções lá, infraestrutura destruídas, 80% totalmente inutilizadas, atingindo hospitais, escolas, locais da ONU, tudo, né? Tudo sendo destruído, ao mesmo tempo está tendo uma limpeza étnica na outra parte da Palestina ocupada, muito avançada, com mais de 130 mortos, inclusive 41 crianças, pogroms, que são perseguições e ataques de colonos também nessa parte, os palestinos que vivem nas áreas ocupadas em 48, onde hoje é Israel, também sem nenhuma liberdade, sendo reprimidos, né? E o que a gente avalia é uma fase da Nakba, a catástrofe palestina, desde a formação do Estado racista e colonial de Israel, em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada, em que Israel quer partir para a solução final, empurrar milhões de pessoas para o deserto do Sinai, e é o que ele está tentando fazer, e sufocando o gueto de Gaza, sem água, sem comida, sem energia elétrica, sem combustível, sem comunicação. Ao mesmo tempo, a gente vê que a resistência palestina está viva, né? E aliás, os palestinos existem porque resistem, porque senão já teriam sido apagados do mapa, mas a gente não estaria vendo o que está vendo hoje se não fosse a cumplicidade internacional histórica. E o que nós estamos lutando nas ruas, como neste ato hoje em São Paulo, em atos em mais de 100 cidades do mundo, em mais de 100 países, cidades do mundo inteiro, Estados Unidos, Londres, várias cidades da Europa, da América Latina, a exigência de fim dessa cumplicidade internacional histórica em aliança com o imperialismo dos Estados Unidos. Então, nós estamos pedindo aqui no Brasil a ruptura de relações comerciais, econômicas e diplomáticas com o Estado genocida de Israel. Isso é urgente, é questão de vida ou morte. Nós estamos, desde 2005, com a campanha de boicote, desinvestimento e sanções a Israel, denunciando o apartheid e a colonização, e se as nossas vozes tivessem sido ouvidas e não tivesse essa cumplicidade internacional histórica, a gente não estaria vendo esse genocídio que nós estamos vendo agora. Então é preciso que parem de sujar suas mãos de sangue palestino e tomem uma posição firme
né? E desde o Brasil, essa exigência que a gente faz para o Lula agora. Rompa relações imediatamente com o Estado racista e genocida de Israel. Esse é o chamado que a gente está fazendo em todo o mundo, que todos os governos de todo o mundo rompam relações com Israel. Isso é o que nós podemos ajudar os palestinos desde os nossos lugares e não sair das ruas. Vai ter outros atos. Enquanto esse genocídio perdurar, nós vamos estar aqui denunciando e gritando e expressando a nossa solidariedade internacional em qualquer parte do mundo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Soraya, da Frente em Defesa do Povo Palestino, do PSTU também, e eu queria saber pela Frente de Defesa do Povo Palestino, qual é a análise que vocês estão fazendo, no geral, desse conflito, vamos dizer assim, né, desse genocídio que está acontecendo até agora, e além dessa análise, desse balanço, vocês têm alguma proposta de caminho para resolver a questão palestina? Então, está tendo um genocídio em curso em Gaza, já são mais de 10 mil mortos, 68% são crianças e mulheres, 50% de todas as construções lá, infraestrutura destruídas, 80% totalmente inutilizadas, atingindo hospitais, escolas, locais da ONU, tudo, né? Tudo sendo destruído, ao mesmo tempo está tendo uma limpeza étnica na outra parte da Palestina ocupada, muito avançada, com mais de 130 mortos, inclusive 41 crianças, pogroms, que são perseguições e ataques de colonos também nessa parte, os palestinos que vivem nas áreas ocupadas em 48, onde hoje é Israel, também sem nenhuma liberdade, sendo reprimidos, né? E o que a gente avalia é uma fase da Nakba, a catástrofe palestina, desde a formação do Estado racista e colonial de Israel, em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada, em que Israel quer partir para a solução final, empurrar milhões de pessoas para o deserto do Sinai, e é o que ele está tentando fazer, e sufocando o gueto de Gaza, sem água, sem comida, sem energia elétrica, sem combustível, sem comunicação. Ao mesmo tempo, a gente vê que a resistência palestina está viva, né? E aliás, os palestinos existem porque resistem, porque senão já teriam sido apagados do mapa, mas a gente não estaria vendo o que está vendo hoje se não fosse a cumplicidade internacional histórica. E o que nós estamos lutando nas ruas, como neste ato hoje em São Paulo, e em atos em mais de 100 cidades do mundo, em mais de 100 países, cidades do mundo inteiro, Estados Unidos, Londres, em várias cidades da Europa, da América Latina, a exigência de fim dessa cumplicidade internacional histórica, em aliança com o imperialismo dos Estados Unidos. Então, nós estamos pedindo aqui no Brasil a ruptura de relações comerciais, econômicas e diplomáticas com o Estado genocida de Israel. Isso é urgente, é questão de vida ou morte. Nós estamos, desde 2005, com a campanha de boicote, desinvestimento e sanções a Israel, denunciando o apartheid e a colonização, e se as nossas vozes tivessem sido ouvidas e não tivesse essa cumplicidade internacional histórica, a gente não estaria vendo esse genocídio que nós estamos vendo agora. Então é preciso que parem de sujar suas mãos de sangue palestino e tomem uma posição firme, né? E desde o Brasil, essa é a exigência que a gente faz para o Lula agora. Rompa relações imediatamente com o Estado racista e genocida de Israel. Esse é o chamado que a gente está fazendo em todo o mundo, que todos os governos de todo o mundo rompam relações com Israel. Isso é o que nós podemos ajudar os palestinos desde os nossos lugares e não sair das ruas. Vai ter outros atos. Enquanto esse genocídio perdurar, nós vamos estar aqui denunciando e gritando e expressando a nossa solidariedade internacional em qualquer parte do mundo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Dalmo, da Emancipação Socialista, que também está construindo a Frente Revolucionária Socialista. Aliás, Movimento pela Frente Socialista Movimento pela Frente Socialista Revolucionária, desculpa. E eu queria saber o seguinte: como vocês estão analisando até agora esse conflito, né? Se é que dá para chamar de conflito esse genocídio? Qual é a análise que vocês estão fazendo da questão palestina agora? E, além disso, qual o caminho que vocês veem para a resolução da questão palestina?
Bem, primeiro penso ser importante destacar de que a ação de Israel tem uma ação militar, tem uma ação política, mas também tem um conjunto de mentiras, né? Um conjunto de mentiras propagada pela mídia, muito dela próxima do sionismo. Uma delas, por exemplo, de que o Estado de Israel é um Estado legítimo. Não é um Estado legítimo. É um Estado que foi imposto pelo imperialismo, é um Estado que acaba com a convivência, inclusive, entre judeus, muçulmanos, que conviviam pacificamente naquela terra. Israel traz para a Palestina uma política de segregação, uma política de expulsar o povo palestino, né? São vários episódios que colocam o povo. Além disso, também a matança durante todas essas décadas, né? Que são vários atos de chacina, bombardeio em terras palestinas. Então são muitas questões. Uma outra, se me permite rapidamente, que eu acho que é importante assim, isso não é uma guerra religiosa, isso também é uma outra mentira que precisa ser desmascarada, né? Nós temos o sionismo, é uma das correntes que diz que o povo é um povo judeu, e nós sabemos que essa mentira também precisa ser desqualificada, né? Precisa trazer a verdade, porque trazer de que a luta contra o sionismo é contra a religião judaica é uma mentira descarada, né? O sionismo é uma das correntes mais reacionárias do século XX e também que continuou no século XXI, e usa a questão religiosa para massacrar e como se fosse terra de Deus, né, o povo de Deus. É uma mentira também que precisa ser desqualificada, né, porque sobre essa mentira se matam milhares de palestinos, jogam todos os dias, são mais de 20 toneladas de bombas que jogaram sobre as terras em Gaza, né, baseado nessa mentira. Então há outras, né, que a gente precisa desqualificar e precisa também trazer a verdade, mas essas eu acho que são importantes de dizer. Por fim, eu acho que a questão da necessidade de um Estado palestino, né? Nós, da Emancipação Socialista, nós achamos que também tem que ter um olhar e uma discussão com o proletariado israelense, que é vítima do sionismo também, né? O proletariado israelense precisa enfrentar o sionismo, por isso nós defendemos um Estado, né, que seja um Estado multiétnico, que seja laico, que todas as religiões, que todas as organizações, todas as posições políticas possam conviver pacificamente. Então a solução, objetivamente, é garantir a criação do Estado palestino. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo esse momento do conflito, esse genocídio descarado que está acontecendo contra o povo palestino, e além da análise de como está a situação agora, qual caminho vocês propõem aí para a sociedade como uma forma de resolver a questão palestina? O genocídio recrudesceu na Palestina, especialmente, claro, em Gaza, não só na quantidade de mortos, mas o que elas significam. Então nós temos agora, por exemplo, entre crianças desaparecidas e mortas, e as desaparecidas estão nos escombros, perto de 5.000 a 5.500 crianças assassinadas. Já é o dobro do que já foram assassinadas em 4 anos consecutivos, 2019, 20, 21 e 22, em todo o mundo nas guerras, crianças assassinadas. É o dobro já. E o de mulheres assassinadas, que já deve estar umas 3.500. Então nós estamos falando de 9.000 mulheres e crianças. O que isso significa? Isso significa que está se tentando eliminar os ventres que vão reproduzir e eliminar as crianças que nasceram, que vão manter a sociedade existindo. Isso é uma espécie de um genocídio programado pelo meio daquilo que a gente pode falar de esterilização coletiva da sociedade palestina. Isso é para colapsar a sua possibilidade de continuar existindo vegetativamente. Isso associado à destruição de hospitais, para que os feridos não tenham tratamento, destruição de escolas, para que não tenha abrigo, a destruição dos centros de convivência, centros comunitários, para que não tenha também abrigo, mesquitas, igrejas. Os comboios foram também atacados, as residências foram atacadas. Nós temos agora, entre destruídas e semi-destruídas, quase 200.000 residências
Nós temos agora de 2 milhões e meio, 2 milhões e 300 milhões de habitantes, 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, 1 milhão e 600 deslocados. Imagine, seria o equivalente a 160 milhões de deslocados brasileiros hoje, talvez mais. Então o que as pessoas perceberam? Trata-se de genocídio. Isso está chocando as pessoas. É por isso que nós temos agora 50 mil pessoas em São Paulo. Essa é a maior manifestação pró-palestina da história do Brasil. Nem Sabra e Shatila em 82 reuniu tanta gente. Nem no massacre de 2008 e 2009 em Gaza, depois de 2014, que foi mais violento ainda, mas esse já supera de 2014, tivemos tanta gente na rua. Hoje, em todo o Brasil, devemos ter tido 100 mil pessoas na rua. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Ou seja, é quando as pessoas vão à rua desse jeito, é que elas percebem que tem uma matança, uma solução final acontecendo. E foi esse tipo de coisa, foi esse monte de gente na rua que parou a morte no Vietnã, derrotou o apartheid, derrotou a ditadura no Brasil, as diretas já que foram as maiores manifestações populares da história do país. Essa está sendo a diferença. Quer dizer, as pessoas sabem o que está acontecendo, estão se recusando a ouvir os seus líderes, estão se recusando a ouvir a mentira dos grandes veículos de comunicação. Esse é o momento, essa é a radiografia, essa é a fotografia desse momento. Beleza, obrigado. Beleza?